Então eu supliquei Moisés, vamos ao Salmo 90. Antes de adentrarmos ao assunto, vamos fazer uma introdução com o Salmo 90. É um salmo que a tradição disse que é de Moisés. Pelo conteúdo dele, ele é de Moisés. Prece do homem de Elohim, de Adonai. És para mim uma pousada de idade em idade. Eterno, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Em outra tradução, é uma pousada de idade em idade. Adonai é para nós um lugar de refúgio garantido. É isso que Moisés está falando. Então, ele vem no versículo 2. Antes que os montes nascessem, ou que formasse a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Elohim. Agora ele vai, na nossa tradução está um pouco confuso. Tu reduzes o homem ao pó, dizendo, voltai ao pó, ó filho dos homens. Ele diz, fazes retornar o homem ao pó, mas dizes, retornai, filhos do humano. Então nós temos duas vezes o verbo retornar em dois significados. Ele diz, retornai o homem ao pó, mas diz, retornai, filhos do humano. Retornai para Elohim. Retornar é fazer uma techuvá, né? Arrependimento de pecados. Aqui, no versículo 3, se encontra o dever do homem de voltar-se para Adonai. Não é apenas um grupo. Todos, o universo, terá que voltar-se para Adonai. O universo, todos os homens, voltar-se para Adonai. Por quê? Porque nós temos aqui um retorno físico, que é retornar ao pó, é um retorno físico, mas dizes retornar ao filho do humanos, um retorno espiritual. É isso que Moisés está dizendo aqui. Por quê? Olha o versículo 4. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Somente Adonai é eterno, Moisés está dizendo. Somente ele. E os séculos são como inexistentes, comparados à sua eternidade. Os séculos e as gerações são como inexistentes, comparados à sua eternidade. E a inconsciência habitual do homem, aquilo que o Francisco estava ensinando pela manhã, que os comentaristas chamam de consciência habitual da vida humana, passa como um sonho. Se você não se aperceber que você tem que retornar para Elohim. Não retornar a uma tradição nem humana, uma tradição humana, nem judaica e nem muito menos cristã. Nem judaica, nem muito... Apenas a tradição, não. Apenas a tradição, não. Por causa da nossa inconsciência habitual, por causa da nossa vida que passa como um sonho, que nós temos a tendência a viver de sonhos. E precisamos ser despertados pelo Espírito do Eterno para um retorno espiritual a Ele. É isso que Moisés está dizendo. Porque ele sabia, quando ele começa a escrever o livro de Deuteronômio, eu supliquei, quando ele se humilha e olha para a natureza humana e dessa consciência habitual, que gosta de viver de sonhos e de quimeras, não é? Um sonho mais lindo sonhei, de quimeras 1000 um castelo eu fiz. Não é assim? Ergui para quem? Para mim mesmo. Hein? Não é Chiquinho, não é dos meus tempos. Mas é bem claro. É muito metido, né? Muito metido. Canta para ele, Sandro Lopes. Irmãos, deixa eles rindo, né, Gleice? Deixa eles rindo. A vida humana passa como uma erva. Isso é que diz a nossa Haftará de hoje, diz Moisés. É isso que ele está dizendo. Nada disso se compara à eternidade, porque Elohim colocou a eternidade no coração dos homens. Então, e por isso que ele diz aqui, ó,
pois 1000 anos aos teus olhos são como a vigília de ontem que passou, como a vigília da noite. Tu os arrebatas no sono da morte, são como a erva que cresce de madrugada. Versículo 6, de madrugada cresce e floresce, e à tarde corta-se e seca. Podemos ficar não despertados, vivendo de sonho, de uma consciência habitual, não é? Então vai lá para você ver, na nossa Haftará, de Isaías 40, consolai o meu povo, que nós acabamos de cantar. Mas olha para você ver o versículo de 6 a 8. Né? Porque quando nós estamos cantando o cântico agora, essa profecia de que no lugar da sarça a murta crescerá. Que música linda! É a palavra do Eterno cantada. São as promessas de Adonai. Que num lugar deserto como era esse aqui, uma terra árida, em ruínas, se torna um lugar hoje habitável. Habitável. Então nós temos símbolos nas mãos palpáveis. Palpáveis. Olha o que diz aqui. Diz uma voz, clama, e eu disse, que hei de clamar? Todos os homens, diz o profeta Isaías, são como a erva, e toda a sua beleza como as flores do campo. Seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito do Eterno. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Elohim subsiste para sempre. Então você pode confiar naquele que vos fala, que é a palavra de Elohim. É ele, não é verdade? Então você vê que no Salmo 90, no versículo 7, ele diz, nós lemos o 7, deixa eu ver. Somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor nós somos angustiados. Não é? Olha o 16 e o 17, o que Moisés pede? Apareça a tua obra aos teus servos, e a tua glória sobre os seus filhos. Seja sobre nós a graça do Eterno nosso Elohim. Confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Ele encerra essa prece, deixando-nos entender que as provas que Adonai nos faz, porque ele estava vivendo uma verdadeira prova com Elohim. Moisés, hein? Porque ninguém, criatura nenhuma, escapa às provações que Elohim nos faz passar, né? Ele havia submetido Moisés a essas provas e elas foram fortes, né? Porém, muito importantes para fazer entender aquilo que você estava falando de manhã, Francisco, a relação de amor, que só é durável quando ela é perfeita. Por isso que ele diz, o amor é forte como a morte. Põe-me como selo sobre o teu coração, sobre o teu braço. Cantares, capítulo 8. Põe-me como selo sobre... Porque se esse amor não for perfeito, esta relação com Adonai não durará. Esta relação com ele não será durável. Não será durável de forma alguma. Tua obra, diz Moisés em outra tradução, se revelará aos teus servidores. Tua magnificência, tua grandeza aos teus filhos. É isso que ele está dizendo. Que o agrado de Adonai, nosso Elohim, esteja sobre nós. O feito de nossas mãos queira consolidá-lo para nós. O feito de nossas mãos queiram consolidá-lo. Porque nas nossas mãos está o trabalho. Trabalho na obra de Elohim. Essa prece de Moisés, no Shabbat Nahamu, eu supliquei. Por que Moisés ali entra numa das últimas provas? É quando ele pede a Adonai. Vamos lá em Deuteronômio capítulo 3. Quando ele pede a Adonai para que ele possa passar do outro lado do Jordão. Ele possa possuir a terra. Ele vai pedir e ele passa por uma prova. Aí você vai entender na hora de uma prova dessa, Francisco, qual o relacionamento que o indivíduo tem com Deus, com Elohim. Qual o relacionamento? Ele é durável? Ele é perfeito?
Mas, pastor, eu não sou perfeito, nem eu. Mas nós buscamos a perfeição num relacionamento íntimo com Ele. Então, aqui agora você vê que de estirpe é esse servo de Elohim, Moisés. Elohim fala para ele, é uma das últimas provas que ele passa. Rogo que me deixes passar, versículo 25 do capítulo 3 do Deuteronômio. Rogo-te que me faças passar para que veja esta boa terra que está do outro lado do Jordão, essa boa região montanhosa e o Líbano. Porém, o Eterno indignou-se muito contra mim por vossa causa e não me atendeu. Pelo contrário, disse: basta, não me fales mais a esse respeito. Dá ordens a Josué, versículo 28. Encoraja-o, fortalece, ele vai dizer. E pois ele é quem passará à frente deste povo e o fará possuir a terra que tu apenas verás. Eu creio que Moisés, como qualquer um outro, choraria. Né? Porque é o que ele mais esperava. Mas Elohim vai despojá-lo nesse momento. Despojar Moisés. Elohim vai agora despí-lo. Despojar Moisés, não permitindo que ele passe o Jordão. Então, o profeta Amós, no capítulo 3, ele diz: como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Como andarão? O que é, Alba? Não, é muito utilizado. Cerimônia de casamento, como andarão dois juntos, mas nós aqui nesse versículo pode-se falar de um relacionamento pessoal entre pessoas, mas nós estamos falando aqui, Elohim está falando com Amós no capítulo 3, versículo 3, de um relacionamento com ele. Como você pode andar comigo se você não concorda comigo? Ele diz: como você pode andar? Pois se ele te manda obedecer os mandamentos, você não obedece. Se ele te manda guardar Shabat, você não guarda, não precisa. Você aprendeu com a tradição humana, que é o domingo, e você quer permanecer nele quando a Bíblia não diz nada disso. Como andarão dois juntos, se não pensam da mesma maneira? Não andará com Adonai. Não andará. Essa prece que Moisés está fazendo em favor de Israel, no capítulo 90 dos Salmos. É essa prece. Que ele está ali, vivendo a sua própria prova. O próprio Moisés. E quando ele se submete a tudo aquilo que Elohim fala, ele passa pela prova. Ele é aprovado. Porque ninguém mais que Moisés mereceria possuir a terra. Ninguém mais que Moisés. Ninguém. Mas o Eterno não quer. Por que o Eterno não quer? O Eterno sabe. Baruch Hashem. Bendito seja Hashem. Bendito seja Deus, que o sabe todas as coisas. Não é? A Parashá, Vaetz Hana, supliquei, tem seu clímax aqui no despojo. Porque ele vai privar Moisés. Despojar é isso, privar de posse da terra. Privar de posse da terra. É isso que ele vai fazer. E a mesma coisa, ele vai, no capítulo, você vai ver que o despojo significa privar de posse. Mas eu quero te mostrar que a nossa paraxá é recheada disso. Olha o capítulo 3. Você vai ver que despojo fala de guerra, de violência. Despojar está associado à guerra. Aqui você vai ver uma guerra no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10, quando Israel vai tomar territórios da conquista do reino de Og. Olha aqui para você ver, depois que viramos e subimos o caminho, aqui Israel que vai despojar o inimigo. Ali com Moisés, Elohim que despojou Moisés, privou de posse. São dois eventos completamente diferentes. Aqui é uma autorização para a guerra. Saiu o nosso encontro, o rei Og de Bazã, com todo o seu exército e a batalha em Edrei. Então o Eterno me disse a Moisés: não temas,
Pois a ele todo o seu povo e a sua terra deixa nas tuas mãos. Far-lhe-ás como fizeste a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. Também o Eterno nosso Elohim nos deu as nossas mãos a Og, rei de Bazã. 3, versículo 3, de Deuteronômio. Nos deu nas mãos o rei de Bazã com todo o seu povo, de maneira que o ferimos até que não restou nenhum sobrevivente. Nesse tempo tomamos todas as suas cidades. Não houve um só lugar que não caísse em nossas mãos. 60 cidades, toda a região de Argob e o reino de Og em Bazã. Todas essas cidades eram fortificadas com altos muros, portas e ferrolhos, além de muitas outras cidades sem muros. Destruímos-las completamente, como fizemos a Seom, rei de Esbom, fazendo perecer a todos os homens, mulheres e crianças. Está vendo? Não tomou despojo. Porém, todo o gado, agora aqui ele vai tomar despojo, porém, todo o gado e o despojo das cidades tomamos por presa. Assim, naquele tempo, tomamos daqueles 2 reis dos amorreus o território do oriente do Jordão, desde o rio Arnon até o monte Hermon, a divisa do Líbano. O Hermon se ergue, ele é um maciço erguido na fronteira setentrional do território de Israel, conquistado pelos israelitas. E também ele faz fronteira com o nordeste do Líbano e com a Síria, o Monte Hermon, de acordo com os dados do livro de Números, no capítulo 34. Né? Então, o Líbano se encontra, desculpe-me, irmãos, a oeste do maciço do Hermon, do Monte Hermon. O Monte Hermon é a coisa mais linda que você possa imaginar. E ele é tomado aqui pelos árabes, é chamado de Jebel el-Sheikh, isto é, montanha do Sheik, ou montanha do ancião. Por que ele chama montanha do ancião? Porque você olha o Hermon e ele é tomado aqui pelos judeus, ó, e ele se torna um herém. Ele é conquistado para Elohim de Israel. Ele fica todo branquinho de neve. E a água daquela neve que formam os rios Bânias e vários outros, mais 2 afluentes que vão formar o rio Jordão. Desce aquela água limpa da montanha do Hermon e vai formar as águas do rio Jordão. Lá em cima, quase na divisa com a Síria. Então, o monte, quando se veste toda de neve, ele então parece a cabeça de um ancião. Por isso que os árabes o chamam de montanha do Sheik, ou montanha do ancião. E é um lugar que tem uma sacralidade, como os árabes declaram, sendo aquilo que não se tem o direito de tocar. Por isso que é um herém. Aqui, ó. Assim, naquele tempo, tomamos daqueles reis dos amorreus o território do oriente do Jordão, desde o rio Arnon até o monte Hermon. E os sidônios chamam ao Hermon de Sirion, porém os amorreus lhe chamam de Senir. Tomamos todas as cidades do Planalto, todo o Gileade, de Bazã até Salca e Edrei, e as cidades do reino de Og em Bazã. Por isso que despojo, aqui Israel que está despojando as cidades e tomando-as por ordem de Elohim. Estão despojando-as e levando alguns despojos, aqui foi permitido no versículo 7. Não todo despojo, algum despojo. Por quê? Porque Israel vai privar aquelas nações de continuar de posse da terra. Israel vai privar do que revestia, do que adornava aquelas nações e do que as cobria. Isso é despojar. Isso é despojar. Exemplo, eu vou te mostrar o que é um despojar natural e o que é um despojar na força da carne. Olha para as aves. Quando elas soltam as suas penas naturalmente na estação própria. Olha quando as suas penas são arrancadas pelo homem. Isso é despojar.
Olha quando uma árvore, em uma estação de gelo, ela vem anunciando a chegada do frio, ela começa a lançar fora as suas folhas, e lança e fica purinha, sem uma folha, para receber o gelo que vem sobre ela, para que o peso do gelo não venha a destruir a árvore. Isso é despojar. Há um despojar feito pela natureza e por Elohim, e há um despojar feito pelo homem, na força da carne. Entenderam o que é despojar? Há um despojar feito por Elohim, naturalmente pela própria natureza, e há um despojar feito pela força da carne. Você precisa entender isso. Moisés aqui, quando foi privado de posse da terra, não foi privado pelos homens. Ele foi privado por Elohim. Ele foi despojado por Elohim. Já no final da sua carreira, tendo todo o direito de entrar na terra, Elohim assim o definiu. Baruch Hashem. Assim nós devemos dizer. Despojo no hebraico, o termo está sempre associado, como eu falei, à guerra e à violência, indicando a tomada de posse de bens de pessoas por meio de força, normalmente em ocasião de vitória militar. Você se lembra quando começou agora essa guerra em Israel? O que o inimigo fez? Tomou como posse, na força da carne, 3 soldados israelenses, não foi? 3 soldados? Foi isso aí. Isso é privar os jovens de posse da sua terra. De forma carnal, brutal, violenta e com ódio. Isso é despojar. Despojou. A guerra iniciou. A guerra deu início. Geralmente se dá início às guerras assim. A Torá permite, eu quero te explicar, que tomemos despojo na maioria das batalhas. Eu quero repetir, eu quero te explicar em Deuteronômio 20, vão lá? Que a Torá permite que tomemos despojo na maioria das guerras, das batalhas que fazemos. A Torá permite que tomemos despojo. Olha o versículo 14. O despojar está inserido, Roberto está falando, dentro da legislação de guerra. Deuteronômio 20, versículo 14. Quanto às mulheres, às crianças, os animais. Versículo 13. Quando o Eterno teu Elohim a entregar nas tuas mãos a cidade, passarás a todos os homens ao fio da espada. Quanto às mulheres, às crianças, os animais e tudo que houver na cidade, e todo o seu despojo tomarás para ti. E comerás o despojo dos teus inimigos, que o Eterno teu Elohim te dá. Pelo menos uma porção do despojo era usualmente dedicada a Elohim de Israel, e usada de alguma forma no serviço do santuário e do tabernáculo. Parte do despojo é para o povo, parte do despojo para Elohim de Israel, para usar, não para famílias individualmente, para usar para o tabernáculo, para o templo. Vamos ver isso? Segundo Samuel, capítulo 8, você vai entender direitinho aqui, no capítulo 8, quando Davi aqui, do versículo 1 ao versículo 2, Davi vai derrotar os filisteus para estabelecimento do reino. Ele, depois disto, derrotou os filisteus e os sujeitou, segundo Samuel 8, a Meteque, Amá, das mãos dos filisteus. Também derrotou os moabitas, fazendo-os deitar por terra, mediu-os com cordel. Mediu 2 cordéis para os matar e um cordel inteiro para os deixar com vida. Ficaram assim os moabitas por servos de Davi, pagando-lhe tributos. Davi também derrotou Hadadezer. Vamos andar mais. Tomou a Davi 600 cavaleiros, versículo 4. Versículo 5. Quantos sírios de Damasco vieram a socorrer?
Versículo 6, Davi pôs guarnições na Síria de Damasco. Versículo 7, Davi tomou os escudos de ouro que os servos de Hadadezer usavam e os trouxe a Jerusalém. Tomou mais o rei Davi grande quantidade de bronze de Betá e de Berotai, cidades de Hadadezer. Ouvindo então Toi, rei de Amate, que Davi derrotara todo o exército de Hadadezer, mandou seu filho Jorão ao rei Davi para o saudar e o felicitar, por haver pelejado contra Hadadezer e fazê-lo ferido. Jorão trouxe consigo vasos de prata, de ouro e de bronze, os quais o rei Davi consagrou ao Eterno. Está vendo? Parte do despojo foi consagrado ao Eterno. No versículo 11. Da Síria e de Moabe, dos filhos de Amon, dos filisteus de Amaleque, e dos despojos de Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. Agora vamos em 1 Crônicas, capítulo 26, versículo 26 e 27. 1 Crônicas, capítulo 26. Eu quero te mostrar, para nós chegarmos até aonde nós não teremos condições de despojo algum. Capítulo 26, versículo 26 a 27. Selomite e seus irmãos tinham cargo de todos os tesouros das coisas consagradas, que o rei Davi e os cabeças das famílias, que eram capitães de milhares, de centenas e outros capitães do exército haviam dedicado. Dos despojos das guerras, dedicaram para consertar a casa do Eterno. Dos despojos de guerra, das guerras, dedicaram para consertar a casa do Eterno. Aqui eu entro, Roberto, está vendo? Com aquele despojo. Percebeu, né? Em algumas ocasiões não houve permissão de tomar despojo. Vamos lá na legislação bíblica. Deuteronômio capítulo 20. Não há condições de tomar despojo. Olha aqui. Em algumas ocasiões. Há guerra, mas não há condição de tomar despojo. Uma cidade idólatra. É o que está em Deuteronômio, na nossa paraxá, no capítulo 7. E o que está aqui em Deuteronômio 20, vamos em Deuteronômio 20, versículo 17. Olha aí para vocês verem. Olha o 17. Antes destruir Lazás totalmente, aos heveus, aos amorreus, aos cananeus, aos ferezeus, aos heveus, aos jebuseus, como o Eterno Elohim te mandou, para que não vos ensine a imitar as abominações que fazem, em honra a seus deuses, e venhas a pecar contra o Eterno vosso Elohim. Agora vai em Deuteronômio 7, que é a nossa paraxá. Do versículo 1 ao versículo 5. Deuteronômio 7. Aqui não há condição de tomar despojo por causa da idolatria que prevalecia na cidade. Olha aqui. Quando o Eterno teu Elohim te houver introduzido na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado de diante de ti muitas nações, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. E quando o Eterno teu Elohim as tiver dado diante de ti, totalmente as destruirás. Não farás aliança com elas, nem terás piedade delas. Não deixe o seu coração agir como o coração de Saul agiu. Não deixe. Com pena. O Eterno quem controla essas guerras. Ele é o justo juiz. É Ele que dá posse e tira posse. É Ele que despoja. É Ele quem faz isso. Porque Ele tem uma dosagem perfeita e justa. Olha aqui. Nós temos que obedecer e ouvir a voz dele. Não te aparentarás com elas. Nem darás tuas filhas aos seus filhos. E não tomarás suas filhas para teus filhos. Pois eles afastariam teu filho de mim para servir a outros deuses. E a ira do Eterno se acenderia contra vós e vos destruiria rapidamente. Porém, assim lhes fareis. Derrubareis os seus altares. Quebrareis as suas colunas. Cortareis os seus bosques sagrados e queimareis no fogo as suas imagens de escultura. Está vendo? Você se lembra da vitória de Jericó?
também não pôde tomar despojo. O que tomou foi para consagrar a Elohims. Vamos lá. Josué capítulo 6. O que tomou de despojo de Jericó foi para consagrar a Elohims. Não, Josué capítulo 6. Foi para consagrar a Elohims. O povo não pôde obter despojo. Olha aqui. Do versículo 17 ao versículo 19. Porém, a cidade será condenada, ela e tudo que houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá. Ela e todos que com ela estiverem em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Então, somente guardai-vos das coisas condenadas. Olha aqui. Então, somente guardai-vos das coisas condenadas. Tendo-as vós condenado, não tomeis delas coisa alguma, e não façais maldito o arraial de Israel, e o perturbeis. Porém, toda a prata e ouro e os vasos de bronze e de ferro são consagrados ao Eterno, e irão para o tesouro do Eterno. Vamos lá em 1 Samuel, no capítulo 15, para ver o desastre de Saul, por desobedecer esta legislação bíblica de despojo. Foi dada uma ordem que Saul teria que destruir todos os amalequitas, por causa da ordem dada a Moisés em Êxodo, no capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 15, de 1 a 18. Mas essa ordem aqui é por causa daquela ordem dada a Moisés em Êxodo, capítulo 17. É a batalha de Refidim, muito conhecida demais, chamada Batalha de Refidim. Quando Moisés levanta os braços e fica orando, e Josué lutava para vencer a batalha. Ele disse para Moisés: eu farei guerra a Amaleque por todas as gerações. Por que significa Amaleque? São todas as nações que odeiam a Israel. São todas as nações que odeiam. Você quer viver do sangue? O sangue te perseguirá. Nós lemos em Ezequiel, capítulo 35, agora mesmo. Você quer viver na força da carne? O sangue te perseguirá. O sangue fala da força da carne. O sangue te perseguirá. Olha a desobediência de Saul. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Eterno a ungir-te rei sobre o teu povo, sobre Israel. Portanto, ouve agora as palavras do Eterno. Assim diz o Eterno dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel quando se lhe opôs no caminho, quando este subia do Egito. Vai agora e fere Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver. Nada lhe poupes. Matarás a homens e a mulheres, meninos e a crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Pelo que Saul convocou o povo e os contou em Telaim. E foi ele embora para a guerra. Olha o versículo 8. Tomou vivo a Agag. Olha o que ele faz. Versículo 9. Mas Saul e o povo pouparam a Agag o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros e o melhor que havia, e não o quiseram destruir totalmente. Porém, a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Então veio a palavra do Eterno a Samuel: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e clamou ao Eterno a noite toda. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, mas foi-lhe dito: Saul já chegou ao Carmelo. E aí levantou para si um monumento, e voltando passou e desceu a Gilgal. Veio Samuel a Saul e lhe disse: bendito sejas tu do Eterno, executei a palavra do Eterno. Mas disse Samuel: então que baile de ovelhas é este que estou ouvindo? Que mugido de bois é este que ouço? Respondeu Saul: os soldados os trouxeram de Amaleque. Viu como é que nós encontramos o culpado imediatamente quando fazemos coisa errada, que Elohim não mandou? Ele culpou os soldados dele, covarde é assim. Pouparam o melhor das ovelhas e dos bois. Edir Macedo vai dizer que foi o povo que mandou ele construir aquele monumento grandioso em São Paulo. Ele vai dizer: foram as ovelhas que me incitaram a construir Elohim de Israel.
Ele vai ver se ele vai ser poupado. Porque arranja um bode expiatório para jogar a culpa. Então disse Samuel a Saul, versículo 16, espera, eu vou declarar o que o Eterno me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul, fala. Disse Samuel, porventura sendo tu pequeno aos teus próprios olhos, não foste feito a cabeça das tribos de Israel? Eu não te ungi o Eterno rei sobre Israel? Enviou-te o Eterno a este caminho e disse, vai, destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que sejam aniquilados. Por que não desse ouvidos à voz do Eterno antes de lançastes ao despojo? Por que tomaste despojo de uma guerra que não é para tomar? Por quê? Na maior parte das vezes, metade do despojo é dos soldados e a outra parte de Elohim de Israel. A maior parte. Aqui não tinha parte nenhuma. Era para... E o restante do texto vocês conhecem muito bem. Muito bem. Muito bem. Irmãos, a raiz do verbo despojar, no hebraico, é usado de duas maneiras. A raiz do verbo despojar no hebraico é usado de duas maneiras. Primeira maneira, quando os acontecimentos ocorrem na força da carne, é apenas um saque. Há uma diferença entre despojo e saque. Uma diferença enorme. Há um saque de pessoas e de coisas. Eu vou te mostrar isso na Bíblia. Não é despojo, é saque. De pessoas e de coisas. Saque significa pilhagem. Saque feita por soldados ou por uma cidade quando ela é invadida. Você se lembra esses movimentos agora de Copa, com esse povo todo alterado aí, e que saqueavam as lojas e quebravam tudo? Isso é saque. Isso é força da carne. Isso é destruição. Nem quem não conhece Elohim não aceita um troço desse. Isso é pilhagem. É o descontrole. Isso não tem nada a ver com despojo. Isso tem a ver com saque. Então, a primeira maneira de usar o verbo é essa. São os saques que acontecem por multidões amotinadas, ou em um momento de desordem ou anarquia. Isto é vingança própria. Vocês se lembram, os filhos de Jacó, quando foram vingar a sua irmã Diná? Vocês se lembram, Gênesis capítulo 34? Aquilo ali é uma pilhagem. Aquilo ali é uma invasão à cidade. E mataram todos os homens que estavam ainda doridos da circuncisão exigida por eles. Isso é uma vingança, Hudson. Isso é um saque. Entraram, saquearam a cidade, mataram os homens, todos os homens. Todos eles. Isso é um saque. Isso é um saque. Eu quero te mostrar. Fala. Uma vez que eles estabeleceram uma aliança e usaram a fragilidade das pessoas e quebrar a aliança, praticar injustiça. Essa é a doideira da mente humana. É a loucura. Incentivado por outros. Às vezes você está indo bem, mas vem um mal aqui te tirar do caminho e colocar. Isso vai saquear a sua própria vida. Saquear a sua própria vida. Vamos lá em 1 Samuel, no capítulo 14, pertinho aqui, para você entender. Olha o versículo 24. Olha o que faz Saul. Ora, os homens de Israel estavam exaustos naquele dia. Olha aqui. Porque Saul conjurara o povo, dizendo, maldito o homem que comer pão antes da tarde, antes que eu me vingue dos meus inimigos. Pelo que o povo todo se absteve de provar pão. Ele traz um peso sobre os soldados dele para vingar os inimigos que Elohim não havia mandado. Olha o versículo 36. Depois disse Saul, desçamos de noite atrás dos filisteus, despojemo-los até o amanhecer. E isso aqui não é despojar, isso aqui é saquear. Até o amanhecer. E não deixemos de resto um homem sequer deles. Responderam, faze tudo o bem que te parecer. Disse, porém, o sacerdote, o comando da guerra, consultemos aqui a Elohim. Então Saul perguntou a Elohim, descerei atrás dos filisteus, entregá-lo-ás nas mãos de Israel? Porém, naquele dia, Elohim não lhe respondeu. Ele não tinha autorização divina para fazer aquilo.
Não é igualzinho nós fazemos? É igualzinho. É igualzinho. Ali em Esther, no capítulo 3, o ódio gratuito de Amã contra os judeus. Ele vai saquear os judeus. E ele programa um extermínio total. É um saque que ele vai fazer. Ódio gratuito. É o que está acontecendo com Hamas e Hezbollah. Causa morte. Então a palavra despojar na Bíblia tem duas maneiras de vê-la, como saque, e a segunda, como despojo, o verbo despojar, que está sempre relacionado com obediência a Elohim. E é o que eu vou te falar, o verbo despojar está sempre relacionado à obediência a Elohim. A segunda maneira de vê-lo. Se Israel fosse obediente, se você e eu formos obedientes, triunfaremos sobre os nossos inimigos e os despojaremos. Triunfaremos sobre os nossos inimigos, porque a guerra é espiritual. O despojo que Elohim dá aos seus servos é como prêmio, como um louro pela vitória. Lembra os romanos usavam aquela coroa de louros, de folhas na cabeça, não é? Aquilo são os louros da vitória da guerra. Os romanos usavam muito, os gregos também. Olha aqui para você ver, na Torá, em Números, no capítulo 31, que você vai ver Elohim dando o despojo de guerra aos seus servos. Na guerra contra os midianitas, na guerra contra Ai. Agora, na guerra contra uma cidade idólatra, não tem despojo. Você acabou de ver, não é? Aqui você vai ver o despojo. Ó. Olha o versículo 9 do capítulo 31. Porém, os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas, as suas crianças. Levaram também todos os seus animais, e todo o seu gado, e todos os seus bens. Veja o versículo 32 do capítulo 31 de Números. Olha o 32. Foi a presa o restante do despojo que tomaram os homens de guerra, 675 mil ovelhas. Olha o versículo 30, continua, 61 mil jumentos. O 33, 62 mil bois, 61 mil jumentos e 32 mil mulheres que não coabitaram com algum homem deitando-se com ele. Está vendo? Esse aí é o prêmio da guerra. Ele dá despojo. A tomada de Ai. Em Josué, no capítulo 8, Israel recebe despojo. No versículo 2, quer ver? Vai lá para você ver Josué, capítulo 2. Irmãos, você está cansado de conhecer lá em Colossenses, no capítulo 2, que Yeshua fez o quê? Ele despojou principados e dominadores. Os deixou nu com aquilo que ele fez, com a guerra que ele empreendeu, que Yeshua empreendeu. Essa guerra é totalmente... Olha a tomada de Ai. Então, capítulo 8 de Josué. Olha para você ver o versículo 2. Farás a Ai e a seu rei como fizesse a Jericó e a seu rei. Somente que para vós saqueareis os seus despojos e o seu gado. Agora, versículo 27. Tão somente os israelitas tomaram para si o gado e os despojos da cidade, conforme a palavra do Eterno que ordenara a Josué. Assim queimou Josué a Ai, consagrou Ai a Elohim. Queimou, passou tudo a fogo, porque consagrou. Se tornou Ai, então, um herém, algo que foi devotado e votado e consagrado a Elohim. É isso aí. Então você vê que a obediência ao Eterno, aos mandamentos, aos testemunhos e aos estatutos resultará nos últimos dias no despojo. O desobediente que será despojado. Por quê? Porque o obediente tomará despojo. O desobediente será despojado. Por quem? Por Elohim. O desobediente será despojado. Você vai ver que em Isaías, no capítulo 11, quer ver? Olha comigo o que diz o profeta Isaías.
no capítulo 11. Ali onde vai morar o lobo com o cordeiro, que é possível morar a casa de Davi com a casa de Jacó. As duas casas morarão juntas. Versículo 12 a 14. Olha aqui, ó, de Isaías 11. Levantará um estandarte entre as nações. E ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá. Congregará desde os 4 confins da terra. Versículo 12 de Isaías 11. Desfar-se-á a inveja de Efraim, os adversários de Judá serão desarraigados. Efraim não invejará Judá, e Judá não oprimirá Efraim. Antes voarão sobre os ombros dos filisteus ao ocidente. Juntos despojarão os filhos do oriente. Em Edom e Moabe porão as mãos, e os filhos de Amon lhe obedecerão. Irmãos, até o coxo, diz o profeta Isaías, até o aleijado vai recolher despojo. Se for obediente. Se for obediente, vai recolher despojo. Capítulo 33 de Isaías fala isso muito lindo. Olha aqui, capítulo 33, versículo 22 e 24. Pois o Eterno é o nosso juiz, ele é o juiz nesta guerra. É o nosso juiz. Elohim é o nosso juiz. Elohim é o nosso juiz. Versículo 22. É o nosso legislador, ele é o Senhor da guerra. Aí, ó, o Eterno é o nosso rei. É ele quem nos salva. As tuas cordas estão frouxas. Não puderam firmar o seu mastro e vela não estenderam. Então a presa de abundantes despojos se repartirá. E até os coxos participarão dela. Olha aí. Nenhum morador de Sião dirá, estou enfermo. E a iniquidade do povo que ali habitar será perdoada. Nos últimos dias, irmãos, a blasfêmia e a arrogância atingirão, disse Paulo escrevendo a Timóteo, que o homem dos últimos dias, ele é arrogante, ele é blasfemador, ele é tudo isso. Então, essa blasfêmia e essa arrogância atingirão o completo desenvolvimento nos últimos dias. Chegará ao clímax. O copo vai encher e vai entornar. O copo vai encher e vai entornar. Estes serão despojados por Elohim, cidades inteiras. Estes serão despojados por Elohim. Quero ouvir outra vez? Cidades inteiras, diz o profeta Jeremias. Capítulo 20, versículo 5 de Jeremias. Capítulo 20, versículo 5, diz o profeta Jeremias. Capítulo 20, versículo 5. Serão despojados por... Olha só. Olha aqui. Também entregarei todas as riquezas dessas cidades. Todo o fruto do seu trabalho. Todas as suas coisas preciosas. Todos os tesouros dos reis de Judá entregarei nas mãos de seus inimigos. Saque a alusão. Toma a alusão. E leva a alusão à Babilônia. O Elohim vai suscitar o inimigo de fora para vir e saquear e tomar. Aqui ele está falando que Babilônia vai saquear Judá. Agora eu vou te falar o que vai acontecer com o profeta. Veja no versículo 1. Passu, filho de Ímer, o sacerdote, que era presidente da casa do Eterno, ouviu Jeremias profetizar estas coisas. A cidade vai ser tomada. Ela será toda saqueada, porque Elohim tem que colocar a blasfêmia e a arrogância no seu devido lugar. Então, ele vai levantar o inimigo para vir e fazer. Olha aqui. Feriu Passur ao profeta Jeremias e o meteu no cepo que está na porta superior de Benjamim, a qual está na casa do Eterno. Aí o sacerdote, a gracinha. Sacerdote. No dia seguinte, quando Passur o tirou do cepo, disse-lhe Jeremias, o Eterno mudou seu nome. O Eterno não te chama mais o teu nome Passur, mas Magor Misabibe. Pois assim diz o Eterno, farei de ti um terror para ti mesmo. Despojarei você, sacerdote. Terror de todos os lados.
Aonde você for vai ser terror. Você já imaginou o que é uma profecia dura dessa? Porque esse sacerdote aqui estava desviando o povo do caminho do eterno. Olha aqui, para todos os teus amigos. Estes cairão a espada dos seus inimigos e teus olhos o verão. Entregarei todo o Judá nas mãos do rei de Babilônia, que os levará presos a Babilônia e feri-los-á a espada. Versículo 6. E tu, Passu, e todos os moradores da tua casa ireis para o exílio, para a Babilônia. Eu vou te privar de posse da tua terra. E eu vou te levar e te entregar na mão do inimigo. Ali morrerás. Ali será sepultado tu e todos os teus amigos, os quais profetizastes falsamente. É o profeta infiel. Recusar confiar em Elohims. Recusar confiar em Elohims. Você e eu corremos o risco de ser despojado. Recusar confiar em Elohims. Você e eu corremos o risco de sermos despojados, diz o profeta. Foi o que aconteceu com Acaz no capítulo 7. Recusar confiar em Elohims. Corremos o risco de ser despojado, diz Amós capítulo 3, versículo 11. Corremos o risco de ser despojado. O substantivo, o despojar, o substantivo é usado como objeto acusativo. O substantivo do verbo despojar é usado como acusativo em Isaías capítulo 8. Eu achei muito interessante o que vieram me falar essa semana, que perguntaram ao rabino em Jerusalém, pela internet, o que ele achava da construção do Templo de Salomão em São Paulo, terceira cidade do mundo, maldição para o Brasil. Essa construção desse templo é maldição para o Brasil. Rabino, eu que estou fazendo todo esse floreado, não foi assim não, Rabino, foi sério, eu falo mais. O Rabino respondeu com a palavra. Vamos lá ver? Isaías capítulo 8. É o que você vai responder, não responda igual a pastora Sandra, não. Responda como o Rabino. Isaías capítulo 8. Isaías capítulo 8. Versículo 12. 8, versículo 12. Olha aí. Não chameis conjuração. Assim diz o Eterno, me falou com sua forte mão sobre mim, advertindo de que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo. Não chameis conjuração a tudo que este povo chama conjuração. Conjuração é uma conspiração. É uma acusação aqui do partido pró-assírio contra o profeta Jeremias, que ele aconselhava o povo a confiar em Elohims. Profeta Isaías aconselhava o povo a confiar em Elohims. O partido pró-assíria fez uma conspiração contra Isaías. Então ele diz, não chameis conjuração a tudo que este povo chama conjuração. Não temais o seu temor e não vos assombreis. Ao Eterno dos Exércitos, a ele santificai. Seja ele o vosso temor e seja ele o vosso assombro. Então ele vos será santuário. Então ele vos será santuário. É o que o rabino respondeu. Mas servirá de pedra de tropeço. Olha aqui. E de rocha de escândalo. As duas casas. A casa de Jacó e a casa de Davi. Tanto a igreja chamada de Yeshua, a igreja de Yeshua, quanto a casa quanto Israel. As duas casas. Por quê? Porque foram perguntar ao rabino por que muitos judeus estavam apoiando e aprovando a construção do templo de Salomão. Ele deu esta resposta. Porque será de pedra de tropeço e rocha de escândalo, as duas casas, e laço e rede aos moradores de Jerusalém. Serão apanhados. Respondeu lindamente, com a palavra do Eterno. Não defendeu nenhum nem outro. Não defendeu nenhum nem outro. Isso aqui é a resposta do rabino.
Está vendo? Muito dentre eles. Eu vou voltar no nome do filho de Isaías, que tem 2 vezes despojo e saque. Aqui, ó. Muitos dentre eles tropeçaram e cairão, e serão quebrantados, enlaçados e presos. Antes de ir aqui no início do capítulo de Isaías 8, segura com a sua mão. Vamos em Marcos, capítulo 13. Irmãos, o altar está fora do lugar. O altar está fora do lugar. Por isso que Silvio Santos fez uma sátira. Salomão não está lá, como é que eu vou lá? Sátira. Marcos capítulo 13, versículo 14. Olha aqui, irmãos. Não vai dar tempo de levar despojo nenhum, não, tá? Não vai ter tempo nessa guerra final, não, tá? Não vai ter tempo, não. Olha aqui. Tome emenda e põe as coisas nos seus devidos lugares. Olha o que Yeshua fala aqui. Quando vides a abominação que causa assolação, situada no lugar onde não deve estar, diz Yeshua Hamashia, o rabino, o cabeça, o roche. A abominação está no lugar onde não deve estar. Aqui, o roche. Aqui. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Não peguem nem nada. Tá? Não peguem nem nada. Isaías estava enlouquecido aqui com Israel no capítulo 8. Que ele vai pôr o nome no menino dele. Ele vai descer com o sacerdote e vai à casa da profetisa. A profetisa era a mulher dele. Porque ele bota o nome mais estranho no filho dele. Só a mesma coisa de profeta. Ele vai colocar. Quer ver? Vem cá. Para você ver a urgência. Para você ver que o rabino respondeu corretamente, mas ele estava de olho no início do capítulo. Ele disse, isso aí é rápido despojo e presa segura. Isso aí, o despojo se apressa e o saque se aproxima. É isso que significa Maer Saal Hasbas. Olha aqui, ó. Disse-me o Eterno, versículo 1 de Isaías 8. Toma um grande rolo, escreve nele com uma caneta comum. Maer Saal Hasbas. O despojo se apressa e o saque se aproxima. O despojo se apressa e o saque se aproxima. Elohim que vai saquear, Elohim que vai despojar. Ele vai trazer o inimigo para poder tirar. Porque as coisas estão mal colocadas, estão colocadas em lugares errados. Olha aí, tomei comigo fiéis testemunhas e a Urias, o sacerdote a Zacarias, filho de Zeberequias. Então fui ter com a profetisa e ela concebeu e deu à luz a um menino. O filho, e me disse o Eterno, põe-lhe o nome no menino, para assegurar que vai ser rápido despojo e presa segura. O despojo se apressa e o saque se aproxima. Está vendo só aí? Olha bem, antes que o menino saiba dizer, meu pai ou minha mãe, as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria serão levados pelo rei da Assíria. Viu só? Quem é que vai despojar? Quem é que mandou despojar Elohim de Israel? Por que ele mandou despojar? Por causa da obediência. Ele levanta o inimigo, né? Versículo 6. Porque este povo desprezou as águas de Siloé, deixou Jerusalém, e que correm brandamente as águas de Siloé, e com Rezim, com o filho de Remalias, se alegrou. Portanto, o Eterno fará vir sobre eles as águas do rio, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Síria, com toda a sua glória. As águas encherão os leitos dos rios, transbordarão por todas as ribanceiras. Viu só? Nós temos que colocar a nossa barba de molho, né não? Nossa batata no forno, bem assando, porque não pense você que Elohim não vai corrigir e que as coisas, essa arrogância, quando Baruque, o escriba de Jeremias,
se não me engano, é capítulo 23, não tenho certeza, de Jeremias. Ele vai, irmãos. Jeremias fala, vai lá, Baruque. Lê o rolo todo para eles. Mandou Baruque lá com o rolo. Diante do sacerdote, diante do rei. Sabe o que o rei fez? Pegou um canivete. Mandou, olha a arrogância. Olha a blasfêmia contra as palavras do Eterno. Queimou o rolo todinho. Baruque ficou tão desesperado que ele queria mais era sumir. Jeremias falou, olha, Baruque, por que você tenta se levantar? Capítulo 48 de Jeremias. Por que você tenta se levantar desse jeito? Basta ter o despojo da sua alma, Baruque. Baruque estava com medo deles. Porque, irmãos, a palavra de Deus é enxotada, é jogada, é queimada, é destruída porque o povo não quer. Eles têm comichões nos ouvidos, ouvem todas as fábulas, vivem dos sonhos e das quimeras, mas não querem a palavra viva de Elohim. Não quer quem fale a verdade, matam quem fala a verdade. Dão vinho a beber o nazireu. Eu enviei os meus profetas, eu enviei isso para falar. Vai lá e faz o que quer com um dinheiro sobrenatural. Daqui a pouco, quando Elohim vai pedir conta para ele, vai dizer, foi o povo que exigiu que eu construísse um templo nesse nível dentro de São Paulo. É isso que vai acontecer. Esse é o covarde. Quando nós fizemos esse CD aqui, ele chama fruto do despojo. Aqui está o símbolo de uma árvore despojada naturalmente com as suas folhas caindo. Olha aqui, ó. Esse CD. Esse é um despojo natural. Pela natureza, feita pela natureza ou por Elohim de Israel, para o nosso bem. Esse é um despojo. Isso aqui que tem acontecido com a cidade de Vitória. Ela foi despojada por Elohim, naturalmente, para receber a palavra. O despojo, quando Elohim despoja, ele tira os excessos para colocar o que é dele no lugar, naturalmente. Ninguém saqueou a cidade, ninguém matou ninguém, ninguém tirou da espada ou da arma de fogo, ninguém. Mas com a arma poderosa que é a palavra de Deus e cantando a palavra. Eu quero entregar para Marli e seus irmãos, seu marido que está aí. Seu irmão que vai embora, ele disse que eu me interessei mais por você, né, Marli? Marli é linda. Olha lá, cheia de fome do Eterno, chegou até aqui. O irmão dela subiu essas escadas hoje, chorando e tremendo as pernas. Então eu vou dar a ele o CD, que ele vai embora para a cidade dele, em Minas Gerais, para levar uma lembrança nossa, a palavra cantada. Aponha meu filho para ele, ele leva. Ele está lá do lado do meu irmão. Irmãos, é isso que nós precisamos fazer. Não é trocar as coisas, não. É saber responder. Responda não como a pastora Sandra. Não me imite, responda como o rabino. Vai lá em Isaías capítulo 8, com toda a classe. Ele vos será santuário. O santuário abstrato, que vai habitar dentro do nosso coração. Que o Eterno nos dê uma boa semana, de muito trabalho e entrega completamente a Ele, para que o nome dEle seja exaltado eternamente e seja glorificado, em nome de Yeshua, o nosso Messias.